Olá, caro ouvinte que participa conosco, seja muito bem-vindo. Eu sou o Joubert. Eu sou a Natália Liberto. Eu sou a Viviane. Ô pessoal, você sabe, né? O Psipop surgiu para ser um momento de reflexão no seu dia, onde vamos tratar assuntos pop que atravessam a sociedade relativos ao bem-estar afetivo, físico, mental e emocional, através de conversas descontraídas e educativas, para que possamos levar uma vida mais leve e consciente. Então, sem mais delongas, roda a vinheta. Psipop! Ô Nath, fala pra gente um pouquinho dessa convidada que abrilhanta o nosso podcast hoje. Gente, hoje estamos aqui com a Letícia, que é sensacional. Além de ser psicóloga, professora, síndica e a tia favorita do Raul. Letícia começou sua carreira em 2005 na área de psicologia prisional e prevenção à criminalidade no presídio de Viçosa. Isso lhe trouxe proximidade com projetos junto ao Fórum de Viçosa, ao Conselho Tutelar e ao CMDCA. Em 2013, devido à sua atuação, tornou-se professora de Psicologia Jurídica da Univiçosa. Em 2018, foi uma das 5 brasileiras premiadas no Congresso de Cátedras da Unesco em Lima, Peru, apresentando sua dissertação de mestrado com o tema Participação Social na área da Segurança Pública. Atualmente é funcionária da UFV, lotada na Divisão de Moradia Estudantil e coordena oficina terapêutica Fala Garoto, grupo para quem tem medo de falar em público. Durante a pandemia, para manter o acesso das pessoas à psicologia, iniciou o podcast Hora com Psi e Maníaca da Psicologia Jurídica. Em 2025, completará 20 anos de formada, com muitas histórias felizes que o sigilo a impede de contar. Muito bem-vinda, Letícia. Essa é a fera, bicho. Letícia, seja muito bem-vinda, né, mais uma vez. É uma honra, né, para a gente tê-la aqui conosco, né, refletindo sobre esse assunto, né, e esse estado, né, tão evidenciado, né, assim, atualmente, já talvez que exista numa condição natural também do ser, né? Que é a ansiedade, querida. Então vamos lá, né? Para início de conversa, o que é ansiedade? Como é que você concebe, assim, né? Dentro da sua experiência, né? E acerca dessa temática, o que é ansiedade? Fala pra gente. Beleza. Bom, como é que a ansiedade chega para mim, né, e para a maioria dos psicólogos? Ela chega como um tormento na vida da pessoa. A ansiedade, ela chega como sendo uma inimiga e as pessoas querem parar de sentir ansiedade, né? Então, é esse o discurso que chega quando a gente está falando sobre ansiedade, né? Mas a ansiedade, ela é uma emoção natural, normal, de todos nós. Todos nós sentimos ansiedade, todos nós precisamos da ansiedade, né? Por quê? Porque a ansiedade, ela é uma emoção que, na verdade, nos protege e, na verdade, nos torna mais atentos para a gente sobreviver. Ela é uma emoção de sobrevivência. Tá? Imagina se você sai de casa, uma coisa básica, né? Se você sai de casa dirigindo seu carro e você não presta atenção quando você vai parar num cruzamento, se você não está concentrado no trânsito ali, vendo o sinal, com certeza a gente vai sofrer um acidente. Então a gente não pode sair de casa dirigindo um carro ou até mesmo a pé como se não existisse perigo nenhum em volta da gente, né? Você vai ser atropelado ou você vai causar um acidente. Então, é necessário que você sinta um pouco de ansiedade. Essa ansiedade é uma ansiedade boa, tá? Da mesma forma, quando você vai fazer
uma prova, é uma prova que vale ponto, não é simplesmente estou indo na aula e eu posso escrever qualquer coisa aqui. Então, é preciso que você esteja minimamente ansioso, no sentido de que eu sei que eu vou passar por um desafio ou eu vou passar por uma situação que ameaça de alguma forma, né? Minha vida acadêmica, por exemplo, e eu preciso estar concentrado, eu preciso estar atento, eu preciso estar ali bem para conseguir acessar as informações que eu preciso. Então, a ansiedade, ela tem que ser vista como uma amiga da gente, tá? Mas, muitas vezes, a ansiedade, ela tá num nível desproporcional, ela tá num nível extremo, e aí sim, a gente precisa intervir para torná-la, então, uma emoção boa e natural, né? Então, nós da TCC, da Terapia Cognitivo-Comportamental, a gente vê a ansiedade enquanto uma resposta, né, de adaptação e de sobrevivência do nosso organismo frente a algum desafio. Então, o trabalho que a maioria dos psicólogos tem é de justamente levar para a pessoa esse novo entendimento da relação dela com a ansiedade e já desmistificar dizendo, olha, não tem como acabar com a ansiedade. Eu ia perguntar isso, Letícia. Gente, se você acabar com a ansiedade, você vai morrer. Não pode, você precisa dela, né? Ela que vai te preparar para as coisas, né? Imagina se tem, sei lá, se acontece alguma coisa, despencou um negócio, você tá andando na rua, caiu um negócio lá de cima de um prédio ali na sua frente. Automaticamente o seu corpo vai se preparar. Tipo assim, você precisa fazer alguma coisa. E se cair outra? Corre, sabe? Então você precisa dessa ansiedade, porque senão caiu um negócio e... legal, puf, caiu outro na sua cabeça. Sabe? Então, não tem como acabar com a ansiedade. A gente precisa dela, mas a gente precisa que ela funcione com a gente de um modo positivo e natural. Aí, pegando a deixa no que você falou, quando você fala, como que a gente vai diferenciar, então? A gente tem a ansiedade natural, vamos assim dizer, que é uma emoção que todos temos. E agora, quais são os sinais que a gente percebe? Opa, passou aqui do ponto, não está legal. Talvez, aí não sei se seria o nome correto, agora já temos um transtorno de ansiedade. Como que a gente diferencia isso? Beleza. O que é uma ansiedade normal ou natural, tá? Ela é passageira, ela é proporcional e ela vem de acordo com uma situação. Ela é situada também ali no tempo e no espaço. Então, episódica, né? Isso. Com os exemplos que eu dei, por exemplo, né? Você vai sentar para fazer uma prova, aí todo mundo fala, nossa, eu fico ansioso. Ok, normal. À medida... Tô num podcast frente com a Letícia, tô um pouco ansioso. Todos nós a gente estamos. fica um pouco nervoso. Aí eu já acho que é uma ansiedade top, né? transtorno, porque não sou uma ameaça. Estamos disfarçando bem a nossa ansiedade. Olha o making off. Olha, ótimo. Então, ansiedade boa é isso, tá? Então, você tá ali sentado para fazer a prova, sentiu uma ansiedade, é isso mesmo, à medida que você vai fazer na prova, que você vai se adaptando ao ambiente, a tudo ali, a ansiedade vai diminuir, tá? O ator da Globo, maior ator da Globo, aquele cara que já estreou vários personagens principais na novela, e aí ele vai apresentar uma peça no teatro, tá? Antes de abrir a cortina, ele vai ter frio na barriga, ele vai ficar ansioso. Não tem jeito. Por quê? Primeiro dia da peça, o teatro tá lotado, né? Mas à medida que ele for falando as falas ali, o tempo for passando, ele vai ficando bem. Essa é a ansiedade normal. Essa ansiedade a gente não precisa se preocupar com ela, tá? Agora, quando a ansiedade ela é persistente, quando a ansiedade ela é desproporcional e quando ela começa a trazer prejuízos para a vida da pessoa, vida social, vida acadêmica, no trabalho, aí a gente já pode começar a prestar um pouco mais de atenção e procurar uma ajuda para justamente não virar um transtorno de ansiedade. Nesse caso, tem algum sintoma, por exemplo, algum sintoma físico, emocional, para a pessoa ficar atenta? Tem. Eu vou ler aqui, gente, porque eu preparei algumas coisas aqui.
Então, por exemplo, o que é um sinalizador de que a ansiedade está passando de uma ansiedade normal para uma ansiedade que está prejudicando a pessoa, tá? Quando as preocupações ou os pensamentos, eles são constantes e difíceis de controlar. É um ponto muito importante, tá? Quando você fica ruminando pensamentos... Aquela situação cíclica, né? Assim, isso. Colocou a cabeça no travesseiro, Letícia, aí vem aquela chuva, aquela Rodou, enxurrada isso. de pensamentos. E aí você não dorme, e aí isso te atrapalha, tá? Então, quando isso é persistente e você não consegue controlar, já é um sinalizador interessante, tá? Outra coisa, sintomas físicos muito fortes, como palpitação, sudorese, tremores, tensão muscular, quando às vezes você sai do trabalho, de uma apresentação em público, e aí fica parecendo que você carregou o mundo nas costas, sabe? Então, isso, aí você chega em casa e fala, gente do céu, que peso, tá? E fadiga. Então, sempre que esses sintomas também começarem a acontecer com uma frequência muito grande, começarem a ter um sentimento muito agudo, muito forte, interessante também você eles observar. podem ser combinados, Letícia? Podem, né? Geralmente eles vêm todos combinados, tá? E aí, assim, esses que eu disse são os sintomas mais clássicos da ansiedade, que geralmente as pessoas relatam com mais frequência, tá? Mas cada um sente ansiedade de um jeito. Cada um tem um sintoma, que é um sintoma ali que você tem e que você fala, isso é a minha ansiedade falando. Tá? Esses são os clássicos. E é interessante você falar disso, porque eu tenho algumas amigas que sofrem, né, têm crises de ansiedade com uma certa frequência, e elas comentam que sempre acham que estão sofrendo um ataque cardíaco, que vão realmente passar mal, que vão falecer, né? Esse pensamento é muito constante. Isso é comum, então, quando tem essa questão da crise de ansiedade. Sim, principalmente quando são crises iniciais. A pessoa nunca teve uma crise tão forte e a ansiedade vem e realmente você acha que você vai infartar, que você realmente vai morrer, e algumas pessoas chegam a chamar a ambulância e ir para o hospital. Lá no hospital fazem os exames, tudo mais, e aí o médico que atendeu fala, olha, você não tem nada, isso é ansiedade. Tá? E aí, gente, muitas vezes a pessoa fica mais preocupada ainda, porque, tipo assim, se for um ataque cardíaco, beleza, tá aqui o coração, ok, eu sei o que eu faço, né? E a ansiedade? Cadê ela? O que eu faço agora? Como é que eu cuido disso? Né? Então tem todo um trabalho também para explicar, né, uma psicoeducação aí para explicar sobre a ansiedade, tá? E aí, Letícia, já pegando o gancho, né, dessa atualidade que a gente trouxe para o tema, no dia 6 desse mês, no dia 6 de dezembro, o jornal O Globo publicou uma matéria com o título Ansiedade é eleita a palavra do ano de 2024 no Brasil. E aí, nessa mesma matéria, nesse mesmo texto, eles elencaram as outras palavras, né, que ficaram aí entre as 5. A segunda palavra foi resiliência, com 21%, seguida por inteligência artificial e incerteza, com 20%, e o extremismo, com 4%. E a pergunta que a gente traz para você é a seguinte: como que você enxerga essa escolha refletindo o estado emocional coletivo da população? Interessante, né? A primeira palavra ser ansiedade, logo depois ser resiliência. Olha bem. Sim. Né? Eu achei isso bem assim, nossa, vem uma colada com a outra, né? Eu acho que isso reflete, na verdade, um padrão ou um sentimento de insegurança, de pressão, de incerteza, né? Que nós estamos vivendo hoje. Né? Não é por acaso que ansiedade foi a palavra mais citada ou a palavra mais falada no ano. Né? Nós estamos realmente experimentando uma ansiedade na maioria das instâncias da nossa vida.
na nossa casa, o tempo que não está sendo suficiente mais para que a gente cumpra aí algumas expectativas de trabalho, né? Os horários de descanso que estão ficando cada vez mais escassos para a gente, né? As redes sociais aí que apareceu também, inteligência artificial, onde a gente tem buscado, muitas pessoas, inclusive, têm buscado atendimentos via inteligência artificial, gente. Sim, sério, né? Então, tem plataformas hoje de inteligência artificial que elas funcionam como se fosse um psicólogo, né? E as pessoas dizem que foi eu fico meio assim, foi um atendimento muito humanizado. Né? E eu acho complicado você ter uma questão de inteligência artificial e humanizado tudo na mesma frase, sabe? Mas isso reflete realmente, né? Olha onde que nós estamos buscando ajuda, olha realmente como todos nós estamos vivenciando situações difíceis, complicadas de pressão, né? Então, acho que não é à toa que a ansiedade vem aí como a primeira palavra mais falada e o sentimento que a gente esboça, né, transparece aí. Você tocou no assunto das redes sociais e a pergunta agora, né? Essa aqui foi sucesso lá na nossa interação com a galera do Instagram. E qual o papel das redes sociais no aumento dos casos da ansiedade hoje em dia? Olha, a gente tem estudos hoje que mostram que realmente as redes sociais, elas são um dos elementos mais geradores de ansiedade nas pessoas, principalmente entre os jovens, né? Mas é algo que a gente usa a todo momento. Todo momento. Todo mundo está nas redes, né? E aí eu fico pensando que a gente precisa de mais estudos sobre isso. Por quê? Se as redes sociais, né? Se a tecnologia, ela veio para ficar, porque esse é o meu entendimento, sim. né? Pós-pandemia, não tem como mais ninguém viver sem utilizar uma tecnologia, sem ter certos instrumentos aí para o trabalho online, né? Para o nosso, principalmente enquanto psicólogos. Mas se isso está nos adoecendo, a gente precisa entender como que algo que faz parte da nossa vida agora está deixando a gente doente. Então, a gente precisa de muito mais estudo sobre a influência das redes sociais, das mídias sociais na nossa vida, tá? Mas para os jovens, o que as redes sociais eles têm de prejudicial? Comparações. Se comparam muito, a vida nas redes sociais é uma vida perfeita. Muito glamourizada, né? Isso, né? Assim, quando você está no fundo do poço, você não posta foto no fundo do poço, né? Você posta foto, é o lugar que a gente mais está, no fundo do poço, mas ninguém posta foto quando está lá, sabe? É isso. Então, uma comparação muito grande entre os jovens, e a gente sabe que, numa certa idade, isso conta muito, isso gera transtornos alimentares, né? Isso gera transtornos aí de convivência, né? Então, isso é muito complicado, né? Nós adultos, né? Nós que não nascemos nessa geração junto com as redes, a gente nasceu, a rede ainda não estava. Tô falando a gente, mas assim, é a nossa realidade. Chamei todo mundo de velho aqui. É isso. Essa barca aí, um pouquinho em lugares diferentes, mas tudo aí, tudo certo. Isso, vou falar de novo, tá? Eu que não nasci com as redes. Para não comprometer meus colegas. A gente também. A gente passa muita dificuldade também em termos de acompanhar isso, né? Porque se você também está fora das redes, você é cobrado por isso. Sim. Né? Mas eu quero falar com você, você não responde o WhatsApp, né? Eu mandei um negócio para você, você não viu isso? Não, gente, não vi, né? E tudo bem. Demorei para responder. O que você estava fazendo? Eu estava vivendo, né? Por isso que eu não te respondi de imediato. Então, há uma pressa, há uma comparação, há uma cobrança, sempre agora com a presença das redes sociais, né? E para os jovens, principalmente, isso tem gerado aí alguns transtornos alimentares, né? Uma questão mesmo de imagem corporal, né? De uma distorção de imagem corporal. O fato de você passar
tudo muito rápido, ou esperar likes, né? Você faz uma postagem e aquela postagem ela tem que ter muitos likes. Se aquilo não tem, afeta a tua autoestima, ninguém gosta de mim, ninguém é meu amigo, você começa com esses discursos muito generalizados que não são isso, né? Não, a pessoa só não deu like, não quer dizer que ela não leu a sua postagem, ou não quer dizer que ela não gosta de você, ela só não deu um coraçãozinho ali, ok, né? E tem um fenômeno, que é o fenômeno ele chama FOMO, que é aquele medo de não conseguir acompanhar tudo, não conseguir saber de tudo, sabe? E isso também é um fenômeno que gera ansiedade, porque quanto mais você busca estar por dentro de tudo, mais nas redes você está e várias abas ali do seu computador você vai ter que manter aberta. E essa é uma sensação muito presente, né, Letícia? Essa sensação de, assim, se eu não estou nesse lugar, se eu não estou atualizado nesse lugar, na rede social, nas mídias, parece que eu estou perdendo tempo. Né? Assim, parece é que uma você sensação que parece que existe, né? Parece que está ali impregnada. Parece, né? que você não pertence, né? Exato, então, assim, ou você está nas redes sociais, ou Como você é tem uma isso, vida né? ativa ali nas plataformas, no Instagram, no TikTok, ou você não pertence a esse novo universo, né? Então, a gente precisa manejar muito isso, né? Porque que pertencimento é esse, né? Isso, refletir sobre essas coisas. Definir, né? Esses limites, né, gente? Uma coisa também que eu acho que com a pandemia, né? A pandemia meio que borrou muito os limites, né? Então, antes a gente já tinha tecnologia, eu acho que é importante a gente colocar isso também, né? Então, antes a gente tinha e-mail, então você podia chegar em casa, responder os seus e-mails em casa, né? Mas ainda existia um certo limite naquilo dali. Não invadia tanto o seu espaço pessoal, né? Com a pandemia, invadiu o espaço pessoal da gente. Então, tudo um só, né, Letícia? Fato. Quase que é uma extensão, né? Isso, você transformou a sua casa no seu escritório de trabalho. Então, você está atendendo, a pessoa está ali na sua casa, você não tem mais aquelas pausas que você tinha no teu horário de trabalho, no seu lugar de trabalho, né? Então, é cobrado que você esteja ali sempre cumprindo. Então, esses limites, eles ficaram muito borrados, né? Então, o nosso espaço pessoal, aquilo que é do nosso privado, a gente precisa começar a redefinir isso. Falou essa questão de limite, me remeteu a uma situação que, por exemplo, eu não respondo mensagens de trabalho fora do meu horário de trabalho. E no início, as pessoas me mandavam muitas mensagens, eu não respondia. E aí eu passava a falar, olha, eu começo a trabalhar às 14 horas. Hoje, dificilmente alguém me envia mensagem antes. É realmente a gente policiar também as outras pessoas para não deixar que elas invadam também o nosso território. Porque muitas vezes a gente permite. Exatamente, a gente permite, né? Então, você chega em casa, uma pessoa te mandou mensagem 11 horas da noite e você fala, tá, vou responder. Não vou responder, como você fez. A pessoa devagar entende também que nesse sentido, ok, mas daqui para cá não, né? Eu, por exemplo, eu tenho 2 celulares. Então, eu tenho um celular que é só para questões de trabalho e eu tenho um celular que é o meu celular pessoal. Todo mundo que está ali no meu celular pessoal tem acesso a mim, assim, na hora que quiser. São meus amigos. Na hora que você estiver disponível, né? Isso, para eu responder também, né, gente? Mas aí eu tenho outro que é só para tratar questões de trabalho. Aí esse só funciona em horário comercial. De segunda a sexta, de 8 às 18. E Letícia, você quer fazer alguma pergunta, Nath? Eu ia perguntar, assim, a gente falando sobre ansiedade, é um assunto geral. Entre aspas, todo mundo fala sobre ansiedade. Sobre esse tema, tem mitos sobre ansiedade que você gostaria de aproveitar esse momento aqui e esclarecer, né, para os nossos ouvintes, desmistificando a ansiedade com Letícia. O desmistificador, desmistificando. Brincadeira. Você entendeu, né? Entendi. Não, tem, gente. Igual eu falei no início lá, que as pessoas querem acabar com a ansiedade. Não dá para fazer isso, né? É importante as pessoas saberem. Isso. Né? Não tem como acabar com a ansiedade, né? E se alguém virar para você e falar, não, vem aqui, eu vou acabar com a sua ansiedade. Tá mentindo para você. 5 passos para acabar com a ansiedade. 10. Acabe com a sua ansiedade em 10 minutos. Não cola, Letícia. Não comece a ler
Nem comece a ler, seguir essa pessoa, tá? Porque isso vai não potencializar bloqueia. a sua ansiedade. Porque não vai dar certo. Potencializa. Porque se tem 5 estratégias para acabar, Letícia, eu não consigo acabar com a minha ansiedade com 5 estratégias, eu fico mais ansioso. Claro, gente, obviamente, né? Enfim, então não tem como acabar com a ansiedade. Acho que isso é um ponto interessante, um mito que as pessoas sempre buscam quando elas procuram um psicólogo, né? Outra coisa, a ansiedade é frescura, a ansiedade é bobagem, né? Não é. A ansiedade é uma emoção, é algo que influencia na vida da gente, que precisa ser visto e tratado para que isso não vire um transtorno generalizado, para que isso realmente não comprometa a vida da pessoa, suas relações sociais, suas relações de trabalho. Então, a ansiedade não é frescura. Não vai passar, igual o médico falou com a estudante, né, Letícia? Deixa aí que vai passar. Vai passar. Não, gente, precisa realmente ser investigado, né? Precisa realmente ser tratado, precisa de um encaminhamento, caso essa ansiedade já esteja naquele nível da ansiedade ruim, né? Você precisa procurar uma ajuda profissional, um especialista, para que você possa olhar para essa ansiedade e realmente tratá-la, tá? Acho que são mitos que eu me lembro, assim, nesse momento, assim. Se eu lembrar demais, eu falo. Letícia, entrando agora, né? A gente é estudante de psicologia, você é nossa professora. E muitos estudantes também acompanham a gente, já seguem a gente nas redes, né? E a pergunta que a gente traz para você lembrando, né, da ansiedade como a palavra do ano, a temática, o mal do século, né? Que desafios que isso traz para o trabalho dos psicólogos, especialmente no manejo com ansiedade em diferentes faixas etárias? Porque tá a criança ansioso, tá os adultos, nós, os idosos. A ansiedade ela não distingue, né? Cor, raça, classe, gênero, ela pega todo mundo e pega geral. É isso. Ansiedade, ela é diferente nas faixas etárias. Uma criança, um jovem, um adulto e uma pessoa mais idosa, ela sente ansiedade diferente e ela experimenta ansiedade também por questões muito diferentes. Então, a gente ter esse entendimento de como abordar de acordo com a faixa etária é muito importante, né? Então, já começa aí. Eu não posso abordar o tratamento da ansiedade numa criança da mesma forma que eu vou abordar num adulto. Eu não posso levar as mesmas atividades para uma criança e para um adulto, né? E aí eu acho muito importante a gente só fazer um parênteses aqui, porque nós, enquanto profissionais também, precisamos ter uma coerência e um entendimento do que a gente dá conta. O que a gente observa muito? Quem atende criança? Eu. Quem atende adulto? Eu. Quem atende casal? Eu. A mesma pessoa, sabe? Então, eu fico muito preocupada com isso, porque são abordagens completamente diferentes, são estudos completamente diferentes, sabe? Então, especialize-se em algo, uma única coisa, faça bem aquilo dali, entendeu? Mas não abrace o mundo também. Sabe? Então, esse é um entendimento que nós, profissionais, precisamos também começar a trabalhar na gente, para que o nosso trabalho também fique sendo um trabalho bem feito, tá? Feche parênteses. Outra questão, existem técnicas diferentes também para a gente lidar com essa ansiedade nas pessoas, né? Então, o que pode estar gerando ansiedade para uma criança? O uso das redes, né? A questão realmente dos limites, o próprio crescimento no mundo que está realmente muito corrido, né? O que pode estar gerando ansiedade numa pessoa idosa, né? O mundo que está muito diferente, né? O não conseguir acompanhar as redes, as mudanças, né? Um choque, muitas vezes, de ideias, de ideologias, de coisas que estão cristalizadas. Então, entender a história de vida dessas pessoas e saber o que pode estar sendo ali um gatilho para essa ansiedade faz muita diferença também quando a gente for tratar, né? E nós estamos inseridos dentro de um universo macro, onde tem coisas no mundo acontecendo e que nos impactam também. Então, levar em consideração esse contexto global que nós estamos é interessante também. A gente também não pode desconsiderar que nós estamos todos aí vivendo
questões climáticas que estão mudando, Políticas guerras, também, políticas, Principalmente. econômicas, que nos influenciam, né? E que são geradores também de ansiedade. Achei interessante você falar sobre a importância do profissional se especializar numa área, e aí eu fiquei pensando também do outro lado, né? Da pessoa, enquanto estiver com ansiedade além, né, do normal, dela também procurar um profissional que seja mais especialista naquilo que ela está vivendo. Às vezes um estudante procurar alguém que é especialista nas questões estudantis, criança que atenda a criança. Eu acho isso importante também, né? Sim, importantíssimo. E nós temos ótimos profissionais aqui em Viçosa e na região que têm uma especialização legal, pessoas que a gente indica justamente porque vai te ajudar nessa sua questão, vai te ajudar nesse seu problema. Sabe, entende bem e a gente encaminha. Isso é importantíssimo também para a pessoa buscar essas referências. Bacana. Você ou eu, amiga? Eu? Letícia, a gente está finalizando então, mas antes da nossa última pergunta, a gente Mas lançou, já? né? Não, passa Foi batido, rápido, gente. tem Se uns deixar, 3 nós vamos minutos ficar que a gente aqui tá 4 aqui. horas aqui com essa mulher. O A assunto noite vai inteira. fluindo. Né? Ficava até às 11. A gente termina o tempo aqui do podcast e continuamos conversando, entendeu? Inclusive a Parte gente 2 faz para um de making beber off. água e Certo. trazemos umas cervejas para cá. O que Certo. vocês acham? Ótima ideia. Mas então, a gente lançou lá uma enquete, né, no nosso Instagram. Inclusive, você que nos acompanha. Deixa eu falar Galera pra cá. aí. Você que nos acompanha, né, gente? Isso. Siga-nos aí no Instagram para coisas legais. Não pretendemos favorecer a ansiedade na sua vida e outras De coisas, forma né? alguma, né? Claro que não, gente. Mas é isso. Muito conteúdo bacana, né? A gente... Dá um coraçãozinho. É. A gente acabou de falar, né? De não falar de like. Dá um coraçãozinho pra gente. Mas é isso, né? A gente tem essa pretensão, né, de seguir, né, fomentando essa existência mais leve, consciente, né? E trazer reflexões mesmo que atravessam a sociedade, né, nossa existência, como a gente está fazendo aqui com a Letícia. Então, a gente lançou aí um quadro, uma enquete, né, chamado Vozes Pop. Olha que chique. Que chique! Muito É, Vozes Pop, criatividade, ó. Boa, né, amiga? Voa. E aí, algumas pessoas participaram, mandando, bom. mandando perguntas, né, considerações, trazendo relatos também, né, Nath? Você tá com algum aí? Manda o arroba delas. Ah, é Brincadeira, verdade. brincadeira. Não posso falar, vamos deixar confidencial. Não pode. Vou ler o comentário, acho que fica melhor, né? Fica, Para você é. ler o Sim, comentário inteiro. Vou ler o comentário primeiro da Sâmara. Como posso controlar a minha ansiedade antes de dormir? Então, ela falou sobre isso, que ela demora muito a dormir, pois fica pensando muito. Você até tinha comentado isso, né? Travesseiro, né? Então, assim, o que ela pode fazer para amenizar nesses momentos de ansiedade, principalmente na hora de dormir? Beleza, então vou dar uma dica bem específica aí para a Sâmara na hora de dormir, tá? Tem um exercício de respiração diafragmática que eu acho que é um exercício bem interessante que ajuda nesse momento a gente dar uma acalmada no nosso pensamento, tá? Então, Sâmara, o que eu vou sugerir? Acabou de fazer tudo em casa, tomou banho, deita na sua cama, que é um lugar conhecido, confortável para você. Deita de barriga para cima, né? Estica o teu corpo, estica os teus pés, tá? E posiciona a tua mão mais ou menos aqui na altura do umbigo. Só encosta. Na boca do estômago, Letícia? Isso, No assim, popular boca do estômago. Acha o seu umbigo assim e coloca as duas mãos aqui nessa posição. Só apoiar. E aí, você vai fechar os seus olhos e você vai respirar profundamente. É a respiração diafragmática. Então, você vai puxar o ar pelo nariz e soltar o ar pela boca. O ar tem que sair 2 vezes mais devagar do que ele entrou. Então, você pode até contar, se concentrar numa contagem aí durante a respiração diafragmática, tá? Então, você pode contar 1, 2, 3,
1, 2, 3, 4, 5, 6. E você vai sentir a sua barriga murchar e encher. Faça isso todos os dias durante 5 minutos. Tá? É um treino, não é um dia só que você vai fazer e que você vai... É um hábito quase. Isso, quase, é né, um Letícia? treino. Você vai ter que treinar também o seu pensamento, o seu corpo a relaxarem, tá? Mas isso vai fazer você ficar num funcionamento bom da tua respiração, teu coração, todas as suas funções vão estar funcionando. E quando você conta, você joga o seu pensamento para fora, porque o pensamento está remoendo ali na cabeça dela. Então você joga o pensamento para fora, contando esses números também. E aí você vai relaxando. Te ajuda a dormir, é uma respiração que depois você pode usar em outras situações para fazer uma prova. Ao longo do dia também, né, Letícia? Ao longo do dia, respirar profundamente, tá? E que ajuda bastante. Então vou deixar essa dica aí em específica para Samara. Bacana, Samara. Ótimo. Agora temos aqui também um comentário da Jéssica. Estava pensando aqui o quanto a correria do dia a dia tem me consumido e o quanto eu tenho deixado práticas de autocuidado e bem-estar de lado. E isso me tira total do momento presente. Me deixa muito mais agitada e perdida nos meus próprios pensamentos e afazeres. Essa agitação toda também pode ser considerada um tipo de ansiedade? Sim, e eu acho que a Jéssica trouxe aí pontos muito interessantes que quando ela fala, eu estou me distanciando de mim, eu estou ficando preocupada com outras coisas externas, ou seja, eu estou perdendo o meu centro. A ansiedade é justamente isso, você sai do seu centro. Tudo em volta é mais importante e você não consegue realmente situar você em você mesmo. Então, essa correria, esse viver no automático que muitas vezes a gente vive também, isso é muito prejudicial para a nossa saúde mental, para as nossas próprias reações, né? Então, ter práticas de autocuidado ao longo do nosso dia é muito importante. E aí, você pode aproveitar o tempinho que você tiver para fazer isso. Eu acho que todo mundo está com uma vida muito corrida, o tempo está passando muito rápido para a gente também, então a gente não consegue dar conta de tudo, né? Mas você pode aproveitar pequenos momentinhos para isso, né? Por exemplo, nós temos a cultura de segunda a sexta-feira, a gente entender que é um tempo que a gente só tem que trabalhar, ou só tem que estudar, ou só tem que produzir. Então a gente dá um pico de estresse gigante. E aí a gente entende que o final de semana, o sábado e domingo, é pra gente descansar. E aí você cai, né? Mas você ficou segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Na crista da onda. Isso. E aí depois você caiu, você só tem 2 dias para recarregar suas baterias. Isso é insuficiente, tá? Se você fizer uma carga, der uma carga a mais todos os dias, a sua bateria ela não vai chegar a descarregar. E você vai chegar no final de semana com uma carga bacana, que vai te favorecer caso você precise, por exemplo, estudar alguma coisa de última hora, caso você tenha um trabalho que surge ali para você fazer no sábado e domingo, tá? Então, distribuir pequenos momentos de prazeres ao longo da semana é muito importante. Pode ser um skincare, pode ser, vou dar uma volta de carro com meu som ligado no talo, entendeu? Pode ser um cafezinho, comer alguma coisa que você goste, mas ter isso ao longo dos seus dias. Não deixar isso tudo para o sábado e domingo. Isso é muito interessante, tá? Eu pratico o que eu chamo de momentos de pequenos respiros. Né? Então, minha vida é muito corrida, vocês sabem disso, né? E eu também preciso dar uma centrada de vez em quando, porque às vezes eu venho mesmo no automático, mas eu vou entrar no atendimento, né? Eu não posso entrar no atendimento na correria. Então, muitas vezes, quando eu estou no elevador do prédio, subindo até o andar do meu consultório, eu entro no elevador, eu fecho o olho e eu respiro, volto para mim, me desligo de tudo e isso me ajuda a dar uma centrada, tá? Praticar mindfulness, muito importante, tá? E você pode praticar mindfulness com coisas do seu dia a dia, tá? Então, eu vou praticar um mindfulness quando eu estiver almoçando. Eu vou preparar o meu prato com atenção, eu vou consumir aquela comida, sentindo o gosto da comida,
com tempo, com prazer. Isso é mindfulness. Você está ali 100% no momento presente. Então comece com o seu dia a dia, com coisas que você já tem na sua rotina. Depois você pode expandir esse mindfulness aí para outras questões. Então são práticas que podem te ajudar também a sair desse automático e começar a desfrutar um pouco mais de você e ter autocuidado. Muito bacana, Letícia. E é engraçado que você acabou de falar, e a gente tem o último comentário aqui, que é da Aline, que ela conta uma história dela que ela não entendia que essa palpitação, essa taquicardia que ela sentia era ansiedade, até que ela passou a reconhecer como ansiedade, né? E ela até coloca assim: meu conhecimento era restrito, apenas com uma sensação passageira. Apenas há uns anos atrás fui orientada e compreendi a amplitude da ansiedade. Minha pergunta, que eu acho que é o que você acabou de trazer: quais estratégias práticas podem ajudar a acalmar a mente, lidar com pensamentos negativos durante uma crise de ansiedade, especialmente no momento que parece muito difícil retomar esse controle? Às vezes parece que tem momentos que isso acontece, né, Letícia? Da gente sair mesmo, né? A gente perde o centro, né, de si, assim, sim, né? Tem momentos que são... E eu acho que a gente precisa ser a gente precisa um pouco se compadecer com a gente nessas horas, sabe? Não se julgar ou não se punir por você estar tendo uma crise de ansiedade, né? Quando eu digo assim, que nós precisamos olhar para a ansiedade enquanto uma amiga da gente, é justamente isso. Ela não vem por acaso. Se você está tendo uma crise de ansiedade, pequenos sintomas já apareceram, muitas vezes você não levou eles a sério, e aí ela chega num ponto que ela vai falar para você: cara, presta atenção, não dá mais para você continuar fazendo isso, negando que tem alguma coisa que não tá bom aqui. Então vem a crise de ansiedade. Então nesse momento, se compadecer um pouco com você, falar: beleza, realmente acho necessário ela ter vindo, é importante eu prestar atenção mesmo, e ela vai passar, gente, mas pensa que foi um pico também, e que esse pico ele vai diminuindo e se estabilizando. Então, durante alguns dias depois de uma crise, é muito normal que você ainda não se sinta 100% bem, tá? Então, tenha esse entendimento, né, de se compadecer um pouco com você, de realmente entender a sua ansiedade, como é que ela aparece, né, e dê um tempo também para que ela vá embora. Faça os arranjos que você sabe que você precisa fazer, né? Se você não entender, busque um profissional para ter uma conversa, para ele te ajudar a entender essas questões e lide melhor com você também, tá? Uma prática de compaixão também, né? Com si mesmo, né? Sim, gente, eu tenho ansiedade, obviamente, todos. De vez em quando, em algumas situações, ela tem um pico, né, que eu percebo muito isso, e eu entendo hoje, depois de muita terapia, né, e por ser psicóloga também, o que está acontecendo e como é que eu preciso lidar com essa ansiedade, né. Mas, durante a terapia também, em um certo momento da minha vida que eu estava fazendo o meu mestrado, né, e por trabalhar numa universidade, eu sabia muito bem algumas questões que eu iria passar. Eu atendo as pessoas, né, que estão no mestrado, elas falando: travei, não consegui fazer isso, eu pensando comigo assim: gente, vai acontecer a mesma coisa comigo, né? Meu sangue não é azul, então vai acontecer a mesma coisa comigo. E aí eu falei assim: não pode acontecer, eu tenho que voltar para o trabalho, eu tenho que estar funcionando depois, eu tenho um prazo para cumprir, então eu não posso deixar isso acontecer comigo. E aí fui fazer uma experiência de coach com uma pessoa que era psicólogo também, que só tratava da minha agenda. Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo outro. E fazia já terapia, né? E levei essa questão também para minha psicóloga na época que me atendia. E a gente criou um mantra que ele tá pregado atrás da porta da minha casa, na porta de saída, assim. Então, todos os dias eu leio esse mantra para mim, né? Meu mantra, que tem a ver comigo, que eu construí na terapia, era uma vez, um dia de cada vez. Que legal. Bacana. Sabe? Obrigado. Então, sempre que eu tô saindo fora do meu funcionamento, sempre que eu estou me preocupando demais com as coisas, eu falo: era uma vez, um dia de cada vez. Pronto, voltei.
tá? Então, ter esses mantras, né? Isso são cartões de enfrentamento que a gente chama dentro da TCC, né? Então, ter esses cartões de enfrentamento, repetir isso para você, né? Isso não é assim, trocar um pensamento ruim por um pensamento bom. Não, mas isso é você trazer o que você está passando ali para a realidade, para um plano mais objetivo, né? E eu super converso com a minha ansiedade. Super, gente. Quando ela começa, eu já falo, ok, vamos lá, o que você quer? Tô te ouvindo. Também conversa com a minha. Você conversa com a sua, amigo? Eu converso. Sim. Às vezes eu pergunto, tá bom, Jobert. Que tá rolando ela me dá aí? nocaute todo dia. Às vezes todo dia eu tô lá do nocaute. Tô sentindo que tá chegando uma parada diferente. Então, o que tá acontecendo? Eu né? converso, gente. Eu falo, ok, a gente vai ficar bem. Eu falo, a gente vai ficar bem. Às vezes é ruim, né? Nem sempre, às vezes, a gente quer dar atenção pra ela, não, né? A gente fica, mas é importante, é isso que você tá falando. Né? Entrar num ringue. É isso que você tá falando, a maturidade, ela de tá entender, ali, de que tá ali. Ó, ela tá ali. Né? Vai ficar mesmo, tá querendo conversar comigo. Quanto mais eu fechar a cara e falar, não, pior ela vai me cutucar. Aí ela vai me cutucar. Eu falo, beleza. ela grite, né? Isso. Faça escândalo. Estou aqui. O que você quer? Olha Vamos lá. chão, tá? A importância do autoconhecimento também. Gente, sim, você consegue perceber. Opa, essa aqui não sou eu centrada. Sim, essa aqui sou eu. Mas desequilibrada, vamos assim dizer. Mas são anos realmente de trabalhar questões internas, de autoconhecimento mesmo, né? E de entender minha ansiedade, como é que ela funciona, o que aparece primeiro. Então eu já compreendo bem mesmo como é que as coisas acontecem comigo. E hoje eu consigo conversar com ela assim, de boaça. Letícia, a gente já tá chegando ao final. Eles já estão falando. Aposto que eles estão falando lá. Bota uma vinheta aí no fundo. Botar uma música triste. Tá? Mas aqui, eu até comentei com a Nath, né? A gente conversando, papeando sobre a temática, né? Pra mim, assim, às vezes acontece isso. Quando eu tô pensando num tema, numa coisa, parece que a gente vai ali, né? Cavando, vai surgindo outras coisas, né? O trabalho do pensamento é esse. E aí eu me lembrei, vou falar, né, gente, daquele filminho Divertidamente. Gente, 2, não é? Ótimo. Eu falei, gente, eu tenho que falar desse negócio dica um pouquinho. Cultural. Vamos criar um quadro. Dica cultural. É didático. Por mais, né, que a gente possa ter alguma crítica, né, a respeito... Eu tenho algumas críticas, assim, a respeito de algumas coisas como são colocadas ali, né? Mas é muito interessante e didático, né? Como é que a Riley, né, ali naquele momento já adolescente, né, 13 anos, ela até então vinha com aquelas emoções, digamos assim, primárias, né? Alegria, tristeza, nojo, para 13 anos, chega a tropa e a ansiedade assume o controle, né? Inclusive ela sequestra, ela bota num pote todas as outras emoções. E por que eu tô falando disso? Eu lembrei porque muitas vezes a ansiedade pode fazer isso com a gente, né? Que é isso que você tá falando, né? Ela nos sequestra, né? Então tem essa capacidade, né? Então esse voltar, né? Esse descobrir esse senso de si, né? Esse centro, nessa... Isso é muito importante, né? Nesses momentos de... que ela tá ali, né? Eu acho que Divertidamente é um filme que quando a gente fala de emoções, a gente tem que falar dele. Não tem jeito, né? Porque é um filme muito didático, como você disse, extremamente bem construído. E o Divertidamente 2, ele mostra justamente assim, todas as emoções são importantes, né? Se a gente abrir mão de uma... vai desregular alguma coisa. Exatamente. Então precisa estar todo mundo funcionando junto, né? E no final do filme, inclusive, acho que mostra, né? Tem uma cena que elas, já no novo salão, né? Isso, todas elas juntas trabalhando em parceria. E não excluiu, né, Letícia? Aquilo que você falou do não dá pra acabar com a ansiedade, em momento algum eles quiseram, sai daqui, some, não queremos você, você não é bem-vinda. Mas a gente precisa entender as emoções, né? Então, assim, chegou a ansiedade do nada, oi, quem é você? O que você faz? Como é que você trabalha? Né? Então a gente precisa ter esse entendimento também sobre novas emoções que a gente começa a experimentar e que às vezes são confusas pra gente porque não é familiar. Eu não experimentei isso antes, então não é familiar, mas assim, só porque não é familiar você não gosta? Você não quer? Né? Então eu acho excelente a dica cultural de Divertidamente. Então é muito isso. Bom. Obrigado, a gente tá chegando ao fim, né? A gente espera, né, que de fato esse momento tenha sido muito bom
para vocês, né? Como foi Como pra foi gente. pra gente, né? Né? Passou, assim, Muito rápido. demais. Né? Igualzinho. Que possa te auxiliar de alguma forma, né, Letícia? Muitíssimo obrigado. Imagina, mais eu uma que vez, agradeço. querida. Muito Né? obrigada. Você é mesmo. sensacional. Obrigada. Você tem ainda mais alguma consideração final, alguma palavra? algum alguma recado coisa, algum que você recado queira dar, que você alguma queira dar, divulgação? né? Um beijo pro Raul. Beijo pro Raul. Eu acho muito importante a gente frisar que nós, enquanto pessoas, nós temos habilidades internas, recursos internos para lidar com boa parte das nossas emoções, dos nossos sentimentos. Mas se você não conseguir lidar sozinho, se você vê que tem alguma coisa fugindo demais ali do seu controle, procura um profissional, procura um psicólogo, né? O psicólogo é o profissional habilitado para ajudar você a lidar com as suas emoções, com os seus sentimentos. Então busque essa ajuda, né? Assim que você sentir que é necessário. Importantíssimo. Não podia fechar sem esse recado. É isso. Obrigado, gente. Siga-nos no YouTube, né? Fala aí. Faz um merchan pra nós aí. Vou seguir a gente, coraçãozinho, um like, uma curtida, um compartilhamento. Exatamente, né? Participe com a gente, né? Continue compartilhando as coisas, né, amiga? Para que esse projeto ele possa ir, né, fluir de forma bacana, significativa, para a gente levar uma vida mais leve, né? Exatamente. A psicologia com acesso aí para todo mundo, de um jeito descontraído e sério, porque a gente pode fazer as duas coisas juntas. Sim. Exatamente. Lindo. Fechado. Tchau, tchau, gente. Beijo do Psi! Obrigado! Tchau! Psipop!